Minha paz de Deus, nos guarda, hoje, agora e sempre. E Maria Santíssima, nos proteja. Com o tema, o câncer e o estado emocional do paciente. Quando vamos fazer um estudo sobre essa doença, constatamos muitas vezes, em muitos casos, que existem casos que o estado emocional do paciente vai influenciar sobre o seu estado imunológico. Quando isso acontece, percebemos que temos uma humanidade totalmente doente. O estresse emocional. Esse estresse emocional mexe com todas as estruturas da célula. Célula de defesa, é claro. Porque as irradiações do pensamento da pessoa e a expressão, muitas vezes, de ódio, ou de querer revidar qualquer ofensa, faz com que toda a estrutura do perispírito seja abalada. Vocês são componentes de bilhões e bilhões de moléculas para dar um corpo compacto. Quando essas moléculas físicas, perispirituais, de repente começam a se chocar, vai aparecer problemas. Porque todo estressado tem um sistema endócrino totalmente desorganizado. Né? Desorganizado mesmo. Tem problema de azia, tem problema de mal-estar, má digestão, uma série de coisas. Isso é o primeiro alerta que alguma coisa está errada. E que a pessoa tem que se corrigir. Não vimos até hoje nenhum espírito encarnado de ordem bondosa, espírito de escola, morrer de câncer. Porque são verdadeiros pacificadores. Com isso, toda a estrutura de defesa do corpo dessa pessoa tem agentes que reagem a qualquer negatividade. Mas esta reação, ela não é agressiva. É uma reação pacífica. Quando percebemos que esse estresse passou o limite, ele vai atingir todo o sistema neurológico. Essa pessoa não vai dormir. Claro, vai ter insônia. O problema está aí, viu? Quando vem a insônia, o que acontece? As células de defesa, elas não conseguem ter resistência energética para combater qualquer tipo de doença, seja contagiosa ou seja um CA. Por quê? Já percebemos que existe aí uma sobrecarga, e essa sobrecarga que existe, a pessoa insiste em continuar estressada. Vem a falta de apetite. Com a falta de apetite, você vai absorver poucas calorias e vitaminas também. As complicações vão começando a acontecer. E as pessoas não percebem que está entrando numa escala de alto risco. Essa escala de alto risco identifica que é preciso parar para pensar no estado físico e no estado espiritual desse espírito encarnado, totalmente abalado. Quando vemos que o câncer está em todos os setores da sociedade, ele não existe só na classe pobre, não. Pessoas com uma boa estrutura financeira também têm câncer. Então, a questão, a gente já pode perceber, que ela não é uma questão econômica, ela não é uma questão alimentar, não. Vemos que, na característica do câncer, observamos como médico espiritual, existem dois tipos de câncer. O câncer eletromagnético, que vamos explicar, para depois nós entrarmos mais com detalhe na questão emocional. O câncer eletromagnético é aquele que eu estava falando desse instante, provocado por energias produzidas pelo ser humano. Certo? Isso pode surgir nódulo na mama? Pode. Pode aparecer complicação também na próstata? Pode. Então, essa pessoa que está sendo submetida a constante estresse, ela perde todo o poder de imunidade do perispírito. Com isso, vai aparecer sim o câncer. Mas só que esse câncer que vai aparecer
por eletromagnetismo, ele tem cura. Por quê? Essa formação energética, que está no sistema nervoso central, ele pode produzir energias positivas ou negativas ou degenerativas. O ser humano ele pode se envenenar, viu? Com a própria energia dele, pesadíssima. Nesse estado, o que é que acontece? Foi detectado numa tomografia de mama, uma mamografia, e aquela pessoa tem um nódulo. E esse nódulo é cancerígeno. Na verdade, esse nódulo ele é cancerígeno, mas ele vai ter uma cura rápida. Essa cura rápida que vai acontecer identifica que a postura mental da pessoa está influenciando, viu, sobre o organismo dela. Ela tem que mudar. Se ela não mudar, essa doença vai começar a se espalhar pelo corpo. Então, o que acontece? De repente, essa pessoa faz uma promessa, ou essa pessoa faz um tratamento espiritual. E diz, está vendo a promessa que eu fiz? Eu fiquei curada graças ao santo. Graças também aos médicos espirituais que me auxiliaram. Veja só. Essa cura aconteceu porque você mudou de comportamento. No câncer por eletromagnetismo, como no câncer kármico, não vai existir milagre dos médicos espirituais, nem tampouco dos santos da Igreja Católica, não. A questão está em você, na sua postura e nas suas atitudes. Quando você modifica as células de defesa, imediatamente ataca o tumor e elimina por completo. Você, nesse momento, vai ter muitos longos anos de vidas. E esses anos de vida que você vai ter, você mudou o campo mental, completamente diferente. Quando a gente vai observar o câncer kármico, esse é mais complicado. Porque no câncer kármico, nós vamos perceber que o paciente tem pouca chance de vida. Então, término de existência. Está chegando o momento dele retornar para o mundo espiritual. Esse momento de retorno significa o seguinte, que a promessa que ele fizer não vai tirar, de nenhuma forma, esse estado em que ele se encontra. O tratamento espiritual, ele vai aliviar, mas ele não vai resolver. Vamos explicar por quê. Porque no câncer kármico, a gente sabe que existe ali uma lei de causa e efeito, provocado pelo próprio espírito. Aquele espírito que bebeu em vidas passadas, que fumou, que viveu uma vida promíscua, ele vai adquirir células degenerativas, que vai estar aqui, ó, nas raízes do perispírito. Então, esse câncer, ele mata rápido. Porque, na verdade, o que está acontecendo ali é que ele está vindo de dentro para fora. O outro é de fora para dentro, pelo meu estado emocional. Se eu mudo, a imunidade volta. Só que nesse aqui, está vindo de dentro para fora. Aí a pessoa diz assim, mas eu sempre fui uma pessoa calma, eu sempre fui uma pessoa que fiz o bem às pessoas, por que eu vou vivenciar essa doença agora? Isso é injustiça de Deus. Isso não é injustiça de Deus. E vamos dizer por que não é injustiça de Deus. Porque tudo aquilo que eu fizer em vidas passadas, existe arquivo na célula que lá fotografa e guarda. Se de repente eu vivi uma vida sem vício, dificilmente essa doença vai me afetar pela parte kármica. Por quê? As minhas células estruturais aqui do perispírito, ela só fotografou coisas positivas durante a minha existência. Então, quantas vidas eu tiver numa próxima reencarnação, eu não terei possibilidade de desenvolver essa doença. Não existe aqui nenhum fragmento, né, que venha desabrochar esse câncer kármico. Agora, se de repente eu desviei o meu comportamento sexual, eu desviei o meu pensamento em termos de amor ao próximo, eu estou envenenando as 32 camadas perispirituais que tem o perispírito. Veja só. Essas 32 camadas que o perispírito tem, ela vai refletir aonde? Vai refletir no estado físico do espírito. Quando isso acontece, o médico chega e diz o seguinte, olha, nós tentamos, a partir do momento que nós abrimos, tivemos que fechar de novo.
Porque vimos que a dimensão do problema, dentro de um mês, foi enorme. Esse paciente está bastante complicado. Então, o que acontece? Esse câncer, para nós, é carne. Ele não tem cura. Alguns pacientes que fizeram cirurgia espiritual e, de repente, estavam com câncer e melhoraram, esse câncer não era carne. Ele era por eletromagnetismo. Merecimento do paciente e mudança de comportamento desse paciente. A partir do momento que ele mudou de comportamento, a cirurgia espiritual melhorou. Ele saiu do quadro clínico onde ele se encontrava. Mas se fosse um câncer kármico, a cirurgia espiritual ia resolver? Não. Não iria resolver. Porque a gente sabe que essas aglomerações e degenerações estão acontecendo de dentro para fora. A cirurgia espiritual não vai deter isso. O corpo humano de vocês é formado por bilhões e bilhões também de bactérias. Então, a possibilidade de cura no câncer kármico para nós é praticamente nula. E eu não prometo cura a nenhum dos meus pacientes. E muita gente aqui sabe disso. Sabe disso no Ricardo Menezes, sabe disso lá no Patrícia Bacelar, lá no Magali Ferraz e no Hospital Amor Progresso. Eu avalio a doença. De repente, eu observo que essa doença é kármica. Eu também não vou dizer o paciente. Por quê? Eu vou tirar a esperança dele viver. Como médico espiritual, primeiro, eu tenho que tratar do psicológico desse paciente. Apesar que este paciente, ele vai ter que se preparar pelo estado psicológico para enfrentar várias etapas da doença. E muitas vezes, muita gente não está preparado para isso. A verdade é essa. Quando eu encontro determinadas situações dentro da oncologia humana, eu considero lamentável. Quando eu digo que eu não tenho esperança de nenhum paciente, eu tenho que fortalecer. Mas também não vou dar falsa esperança, não, viu? De nenhuma forma. Apenas eu vou preparar o psicológico dele, sabendo que a doença dele está bastante avançada, mas se ele me perguntar, doutora, qual o dia que eu morro? Eu não sei. Eu sei o dia que eu morri, mas o seu eu não sei. Nem vou dizer agora. Eu não posso fazer isso com você, porque você está respirando, você tem vida. E se você tem vida, então vamos lutar pela vida que você tem. Mas muitas vezes, em consultórios oncológicos, eu percebo uma desinformação enorme quanto ao paciente que está com câncer de mama. A paciente que está com câncer de mama, se ela morar no Agreste, coitada. Eu sei que não são todos oncologistas. Mas alguns fatos que eu escuto de pacientes que vão ser submetidos a algum exame, ou muitas vezes a quimioterapia ou radioterapia, quem está lá no Agreste como agricultor não sabe o que é isso, não. Os médicos têm que parar um pouco para explicar essa situação. Aquela pessoa que vai ser submetida a um tratamento como esse, muitas vezes não sabe que vai ter queda de cabelo, que vai ter mal-estar, que vai ter anemia. Essa pessoa não é informada de nada. Ela é uma pessoa leiga. Simplesmente um homem simples que está lá no sertão. E, de repente, como médico espiritual, eu pego cada situação de paciente que chega para mim que é lamentável. Chega com o exame, diz, doutora, disseram que eu estou com a tal doença de câncer. Olha, eu vou fazer uma tal de quimioterapia, radioterapia, explicar a você todos os efeitos desse tratamento. Sei não, doutor, explicar não. Eu vejo muito paciente deprimido por falta de informação. Quando você informa é uma coisa. Quando você não tem tempo para informar, porque quando está terminando a consulta, grita, entra outro. E você não tem tempo de dar atenção ao seu paciente, é lamentável uma situação como essa. A paciente chega com queda de cabelo, deprimida. Ninguém falou a ela que a quimioterapia causa isso. De repente, pela manhã, quando ela observa, vai pentear o cabelo, está caindo os cabelos. Então, aquilo machuca. Porque a pessoa foi submetida a um tratamento onde não disseram os efeitos desse tratamento ao paciente.
E aquela paciente, muitas vezes, ela só tem dinheiro para vir uma vez aqui na cidade e nada mais do que isso. Tempo para conversar com o seu oncologista não tem. Porque o setor de quimioterapia já citou. E, na verdade, o que é que acontece com essa paciente? Ela, cada vez que vai para a quimioterapia, mais seu estado emocional piora. Mas não é pela quimioterapia, não. É pela desinformação. Que ela não está tendo de jeito nenhum. Essa desinformação é tão grande que a paciente, às vezes, tem um caso tão simples e se torna um caso tão grave. Ela entra em estado depressivo. Veja só. Se acorda pela manhã, se olha no espelho, o que é que percebe? Uma anemia profunda. Está totalmente amarelada. Alguém disse a ela que ia passar por esse estágio? Ninguém falou. Veja bem. Como é que esse paciente vai se recuperar? Ele não tem estrutura psicológica para se recuperar, não. Cada dia mais o paciente vai entrando em depressão e se abandonando a si mesmo. Sem contar ainda com os fatores marido e filhos. A gente observa que há uma falta de assistência enorme. Se uma mulher está com CA de mama, o oncologista deveria chamar o marido para explicar a ele todas as reações e efeitos que vai acontecer durante esse tratamento. E muitas vezes, esse marido não tem participação. Ele é um homem totalmente leigo. Ele desconhece, vê todas as mudanças físicas da sua esposa e começa a se afastar completamente dela, viu? Isso é o que acontece. Então, ela já está abandonada pela medicina humana. Agora, o homem que ela ama está também abandonando. Como é que você quer recuperar uma paciente dessa? Me diga isso. Você não tem como recuperar uma paciente dessa, não. A partir do momento que a gente observa esse drama, muitas das mulheres que teve CA de mama ou tem, a maioria são abandonadas pelos esposos. Eu acho isso uma injustiça muito grande. Se é amor, vá até o fim. Certo? Com mama ou sem mama, ela é sua esposa. Coloca isso na tua cabeça. Ela é a sua esposa. Ela deve ser respeitada. Mas no momento da doença, a gente percebe que muitas mulheres, para superar esse trauma, elas não conseguem. Se tranca dentro de um quarto e muitas vezes abandona o tratamento e desencarna. Responsabilidade de todos quando a gente percebe isso. Por quê? A gente observa que a falta de estrutura, principalmente estrutura em termos de orientação, eu não estou falando em termos de equipamentos, só isso, mas em termos de orientação, você que é oncologista, vamos parar para pensar. Você pegar no exame e constatou câncer de mama, e de repente você sentar uma paciente ali, e você olhar para ela e dizer, olha, eu tenho uma notícia para lhe dar, você está com câncer, está ouvindo? Vá para o lugar dela, se senta ali para ouvir isso. Olha, isso para mim é normal. Eu vou dizendo a você que daqui a um mês você vai ter a quimioterapia, a radioterapia. Não se preocupe, entra outro. Aí, ali é um ser humano que está ali. Um ser humano que não estava preparado para uma notícia dessa. E muitas vezes essa notícia que vai ser dada naquele momento ali já está deprimindo a paciente. E tirando todas as possibilidades de vida. Sem contar ainda com o estado cirúrgico, né? Eu vou fazer sua cirurgia, mas eu espero que você escape, viu? Isso são fatos narrados por paciente. Eu não estou inventando história aqui. Pacientes que eu cuido delas e percebo o abandono total em termos de apoio psicológico. Doutor, eu vou fazer minha cirurgia ou não? O que é que eu faço? Você vai fazer. Estou vendo aqui nos seus exames. Existem algumas complicações, mas vamos ser fortes. Vamos pensar em Deus. Entenda que nenhum médico opera sozinho. Quando ele está operando, o Cristo está presente. Os médicos espirituais lá estão perto para dar toda a intuição. A medicina humana não funciona sozinha, não, pessoal. Nós precisamos deles, mas eles precisam também dos médicos espirituais. E para isso, nós entramos muitas vezes em bloco cirúrgico. Damos toda a intuição ao médico que está ali.
o procedimento que ele vai fazer, o tratamento que ele vai fazer. Quando esse médico não tem interesses econômicos, ele tem toda a assistência assim, dos espíritos superiores. Mas quando esse médico olha para uma paciente e vê nela um plano de saúde, é complicado para a gente. É muito complicado. Porque sabemos que a possibilidade de vida é curta daquela paciente, porque, na verdade, ela não vai ter nenhum cuidado. Muitas pacientes que saem dentro de um consultório, saem com o exame na mão, veja só, e quando vai pegar o resultado, tem até medo de abrir. Porque sabe que seu oncologista, ele não é uma pessoa preparada para dar uma notícia. Então, se você está dentro de uma faculdade estudando, pelo amor de Deus, ame o que você vai fazer. Se você não ama, ora, faça qualquer coisa. Vá ser até comerciante. Olhe, é menos complicado para você pegar uma profissão simples que não lhe comprometa do que você assumir responsabilidade humana e, de repente, você querer se isentar de culpa. Você é culpado por qualquer coisa que acontece com a paciente sua. Por quê? O médico, às vezes, cura pela palavra, né? E, às vezes, ele mata pela palavra. Então, a palavra de um profissional de saúde, ela é uma decisão de vida, é um estado de condenação total. Quando a gente percebe que muitas pacientes, elas olham e dizem, eu não tenho mais jeito. Eu sei que eu vou morrer. Eu tenho filhos para criar. Aquele profissional, em vez de preparar, dar um incentivo a ela, não. A senhora vai ser metida uma cirurgia e vai dar tudo certo. Nós vamos trabalhar junto com Deus. Se a senhora quiser se operar, a senhora se opere, mas as condições de saúde é essa. No hospital está faltando gás, está faltando soro, está faltando tudo. A senhora decide. Quem é que vai se recuperar de um câncer de mama desse jeito? Me diga mesmo. Sem ter uma estrutura, o que é que acontece? O paciente fica entregue ao seu próprio estado emocional. Isso a gente percebe em países de terceiro mundo, feito esse aqui, que diz que tem uma política, né, de saúde pública para a mulher, coitada da mulher, viu? Porque essa saúde pública não aparece, não, de jeito nenhum. Por quê? A gente não pode fazer de nenhuma forma, né, um projeto de saúde pública para a mulher, visando a mulher de classe alta e a pobre, coitada dela. Porque as coisas que eu tenho visto lá no Agreste, de agricultores pobres, é lamentável. Que eu estou aqui na defesa desse povo. É lamentável, sim. Você imagina uma paciente que vai fazer um exame de mamografia, ela viaja, ela sai do Agreste, veja como isso mexe com o estado emocional do paciente. Ela sai do Agreste às 3 horas da manhã. Veja só. Quando chega aqui na cidade com fome, que só tem o dinheiro da passagem, com fome, quando chega no consultório médico, o médico não vê, está todo mundo de greve. Ora, peraí, você viajou esse tempo inteiro para ter uma resposta. E você acha que a quimioterapia vai salvar essa pessoa? A radioterapia vai salvar essa pessoa? Quando você já está matando a esperança dessa pessoa. Você está tirando a vida dessa pessoa. Aquela pessoa pobre vai recorrer a quem? Me diga só. Pega os pobres do exame, coloca debaixo do braço, vai para a rodoviária, sem comer, para retornar para casa e nada mais do que isso. Ah, mas existe uma política pública para a mulher. A mulher rica, né? Porque a do Agreste eu não vejo política pública para ninguém ali, não. A do Sertão eu não vejo de nenhuma forma, não. Então, se diz que saúde é para todos, não pode ver qualificação de classe social de nenhuma forma. Esse paciente se sente machucado, ele se sente humilhado. Ora, será que essa mulher vai ter condições de no próximo mês retornar de novo? Ela não tem condições mais não, pessoal. Alimentação precária. Ela não vai resistir a essa doença, não. Muitas vezes, muitas mulheres do Agreste, ela não chega nem a fazer a mamografia. Imagine só. Porque quando eu estou fazendo as minhas consultas, eu faço uma pesquisa de tudo. Eu pergunto tudo nessas regiões. Imagine você que tem um caso de um senhor
Isso aqui vai deixar vocês pasmos. Eu estou com o caso de um senhor no hospital, Ricardo de Menezes. Interessante. Esse senhor, um agricultor, respeito muito esse pessoal da agricultura, porque eles plantam para dar de comer o homem da cidade, viu? Veja o valor dessas pessoas. Graças a eles, vocês têm a verdura, vocês têm o tomate, e assim sucessivamente. Então, isso vem de onde? De mãos cheias de calos e de homens simples. E esse homem resolveu fazer uma cirurgia de fimose, certo? Essa cirurgia de fimose ele fez aqui na cidade. Veja a situação dessa criatura. Fizeram a cirurgia de fimose, não explicaram a ele que aqueles pontos que estavam ali, aos poucos, ia ser absorvido pelo organismo. Entendeu? Foi o que fizeram com esse homem. Um homem do sertão, ele não tem conhecimento de medicina, não. Vamos pensar nisso. Ninguém disse nada. Simplesmente disseram, o senhor está de alta e vai para casa. Quando passou uma semana e ele viu aqueles pontos que não estavam sendo absorvidos pelo organismo, ele arrancou tudinho com a unha. Veja só. Então, não explicaram a ele que aquilo ali, o organismo ia absorver. Não explicaram a esse homem. De repente, eu estou com esse paciente, frente a frente com ele. E ele me disse, doutora, eu fiz uma cirurgia que o nome parece que é fimose, e já faz 10 anos que o meu pênis está inflamado, veja só. Eu disse, como é? Me explicaram que esses pontos não poderiam o senhor arrancar, não era em farmácia, nada. Eu arranquei tudinho, doutor, eu não sabia. Então, veja mesmo. Essa criatura, hoje, é meu paciente no Agreste, e como médico espiritual, eu sei que aí o procedimento é de médico material. Isso não é comigo. Mas numa situação como essa, eu me sinto impotente. Eu vou fazer o quê? Eu vou tratar dele pela visão espiritual, esperar uma cicatrização. Eu acho que já tem alguma doença degenerativa, já faz 10 anos que isso aqui não cicatriza. Mas quem foi que disse a esse homem, no hospital onde ele saiu, quem foi que orientou? Ninguém orienta. Agora, para que tanta ambição de fazer cirurgia e depois você não quer nem visitar seu paciente? Para que isso? Pode ser que muitos da medicina que estejam aqui digam que eu tenho razão e outros não. Porque os que falaram que eu tenho razão porque faz o procedimento correto. Os que disseram que eu estou errada, então, é complicado você como profissional. Porque eu jamais deixaria um paciente desse sair do hospital antes de conversar com ele. De explicar a ele, olha, o senhor vai viajar 300 quilômetros, eu vou lhe explicar. Isso aqui que foi feito aqui na região do seu tempo. Esses pontos vai sair, são absorvidos. O senhor não mexe não, tá certo? Procura uma farmáciazinha lá, faz o curativo. Então. Ninguém informou nada a esse agricultor. E esse agricultor até hoje tem essa infecção. 10 anos se passaram. Está lá com infecção. Então, isso aqui é ser humano, meus irmãos. A gente não pode fazer isso, não. Isso aqui é ser humano. Ele pensa, ele age. Ele tem família. Ele planta. E, de repente, a gente observa que essa criatura, depois que terminou a consulta espiritual, ele disse, agora eu entendi, doutor. Eu não devia ter feito isso, né? Eu não devia, não. Mas sabe uma coisa, doutora? Ninguém me disse que a senhora está dizendo. Veja só. Ninguém me falou nada. Então, o que é que acontece? Como é que os pacientes com doença degenerativa vão recuperar ele? Me digam só. Muitas vezes ele está falando e o médico está lá. Fale logo, olha. Já terminou, já? Sim, está certo. Na próxima consulta, o senhor volta. Então, aí você quer que esse paciente melhore? Você quer que ele não morra de câncer? Ele vai morrer de câncer porque você está matando ele pelo estado emocional dele. Você está matando ele. Você não está dando nenhum veneno a ele, não. O abandono já é um crime perante a justiça de Deus. E você está abandonando o seu paciente. Então, em países de primeiro mundo, onde nós estamos em toda parte, fazendo todo tipo de socorro, a gente percebe a organização desses órgãos de saúde em termos de atendimento e assistência às pessoas com câncer. Aquele oncologista que lê o seu exame,
Aquele oncologista acompanha a sua quimioterapia. Aquele oncologista lhe abraça. Aquele oncologista leva você para conversar com a psicóloga. Se você tem dúvida, o índice de câncer, o índice de cura de câncer em países do primeiro mundo ultrapassa o Brasil. Sabe por quê? Atenção, não é só medicação, é a atenção que o paciente recebe. É os cuidados que ele tem. Mas o que a gente percebe nesse país é impressionante. Parece que ser humano deixou de ser ser humano. Ah, se precisa, a gente corta, costura, abre e manda embora. Isso não é medicina material. Medicina material é colocar o coração na frente. Colocar o amor àquela pessoa que está ali. Seja a pessoa idosa, seja um jovem, seja uma criança, você tem que ter amor por aquilo que você está fazendo. Se você não tem amor, o que será desses pacientes? Me digam só. Pessoas que não têm condições nenhuma. Então, se a gente for falar de política de organização pública, temos que pensar da seguinte forma: se a pessoa veio lá do interior do estado, com a passagem que tinha, e o médico está de greve, cabe ao governo pagar a passagem dele, pagar o almoço dele. Teria que ser assim. Ele não tem culpa, não. Isso é organização de políticas de saúde em prol do paciente. Agora, o paciente investiu nele, o paciente pagou imposto ao governo, e, de repente, aquele paciente é desprezado pelo sistema. Aí diz, não, você vai ficar curado do câncer. Vai, não. Você não vai, porque já estão lhe matando. Entendeu? Já estão lhe condenando. Porque, a partir do momento que ele guarda muitos pacientes meus no Agreste, na zona da mata, eles fazem o seguinte: eles vão guardando de pratinha em pratinha para ir de 15 dias. Veja só, eles vão guardando. Então, chega para mim e diz, doutora, eu só tenho condições de vir no Ricardo Menezes, no Patrícia Bacelar, uma vez por mês. A senhora me atende? Atendo, sim. Eu atendo você. Uma vez por mês. Vou colocar aqui na consulta. Revisão sua de 30 em 30 dias. Eu estou vendo a necessidade dele. Eu estou vendo a condição econômica desse paciente. Se ele está guardando de pratinha em pratinha para quando completar o dinheiro da passagem, ele ir para os hospitais espirituais, eu tenho que respeitar a condição dele. Mas muitas vezes a medicina material não respeita esta condição de nenhuma forma. Sem contar com isso, o que a gente observa, algumas leis que vão ser votadas. Veja só, eu chamo isso de eutanásia de pacientes que precisam de tratamento. A lei está para ser votada. Se o paciente precisar de uma medicação, certo? E ele colocar na justiça, o governo não vai ser mais obrigado a comprar essa medicação. Está vindo por aí. Se essa medicação custar 10 mil reais, o governo não quer mais bancar. Ele está matando o paciente, certo? Ele está condenando o paciente. Outra coisa que nós temos que falar aqui para vocês. Existem outras leis também que podem ser implantadas para beneficiar plano de saúde, onde algumas doenças o Estado não vai querer tratar. Eu pergunto a esses governantes, você pode falar de Hitler? Pode não, viu? Isso é um holocausto geral. Você tem moral para criticar Hitler fazendo isso? As minhas palavras são duras, mas são sinceras e reflexivas. Aí você tem um filho com a doença. A medicação custa 10 mil reais. O governo diz, se você for procurar o Ministério Público, não vai ter mais direito nenhum. Você vai perder o seu filho? Então, estão fazendo feito o Hitler faziam. Colocavam um trem, um monte de criança dentro, dizia que era para dar um passeio e matava tudo. Você está fazendo a mesma coisa como governante. Você está tomando o mesmo destino desse espírito cruel que passou sobre a terra. Aí depois você quer dizer da seguinte forma: isso se chama política de saúde. É não. Isso é matança coletiva. Porque se for o seu filho que estiver ali, veja só. Agora, é interessante. Quando se trata de um sistema político, a gente percebe o seguinte:
Dificilmente um político faz uma cirurgia de câncer aqui no Brasil. Por quê? Não são médicos bons? Por que você procura médicos europeus? Seus médicos não são os melhores que tem? Se os médicos que você está procurando aqui, você está rejeitando, tem muito médico bom nessa área de oncologia. E por que você não confia nesses médicos? Porque você já sabe o histórico de alguns médicos negativos que tratam o paciente de tal forma que o paciente abandona até o tratamento e não vai mais lá. Agora, o Conselho Regional de Medicina pode reclamar de alguma coisa que eu estou falando aqui? Não pode. É a verdade. É a verdade no dia a dia que eu enfrento dentro dos hospitais espirituais, não prometendo nada a nenhum paciente, mas mostrando a ele que ele tem força para viver. Mostrando a esses pacientes que ele tem Deus perto dele. Mostrando a ele que ele tem um anjo de guarda. E se ele tiver de viver, ele vai viver sim. Porque Deus assim vai permitir que ele viva. Agora, quando esses pacientes chegam aqui no mundo espiritual, entendam uma coisa. Nós temos hospitais aqui que nem primeiro mundo tem. Os melhores médicos espirituais nós temos aqui no mundo espiritual. O acolhimento a esses espíritos é com tanto amor, é com tanta atenção, que ele diz, eu vou pagar quanto por isso, doutora? Nada. Isso aqui é oferta divina. Para você que sofreu tanto lá, muitas dessas criaturas choram como espírito, observando que tem enfermaria individual só para eles, que tem médicos de plantão com a maior paciência do mundo, que tem equipe de psicólogas espirituais tratando dele, mostrando a ele que ele tem que se afastar do fluido atmosférico da Terra, dando a ele toda uma esperança de ir para uma colônia espiritual. Muitos desses espíritos se recuperam pela lei de amor e atenção que ele recebe. Toda a atenção nossa. As caravanas internas de médicos espirituais que circulam nas ruas em busca desses pacientes para o internamento, traz essas criaturas para dentro dos hospitais do outro lado, com o maior amor que eles têm no coração. Isso tudo é evolução espiritual. Agora, quando se olha para um paciente do agreste, o primeiro olhar, sabe para onde é? É para os pés. Se esse paciente for com a sandáliazinha simples, ele vai sofrer, viu? A verdade é essa. Ele vai sofrer. Então, quem achar que nós não estamos falando a verdade, visite os hospitais amanhã. É o dia de visita. Chegue lá amanhã e comece a conversar com as caravanas que estão chegando. Aquelas pessoas, eu não tomei café ainda, só estou com o dinheiro da passagem. Sente lá para conversar com aquelas pessoas. Então, vocês que têm cargo público, vocês é que têm que mudar isso. A responsabilidade é de vocês que estão aí. Porque a partir do momento que você disser, eu não concordo com o sistema e o paciente não deve ser tratado assim, é uma voz a mais pelo necessitado. Mas enquanto você pensar que seu emprego é mais importante para o ser humano, lembre-se de uma coisa. Um dia sua mãe pode estar na mesma fila que o necessitado está. E você não vai poder fazer nada. Palavra dita por Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Muita paz para todos. Deus agradecendo por assistir e que diz a mesma nossa. Senhor Jesus, os vossos filhos, Senhor, ainda sofrem. Sofrem pelo abandono, Senhor, daqueles que prometeram e juraram, Senhor, cuidar da vida e amparar os necessitados. Que a tua luz, Senhor, brilhe no coração dessas criaturas. E que desperte, Senhor, o sentimento de amor pelo próximo. Sabendo que todo, Senhor, está caminho de Deus. E este caminho seja repleto de amor e de compreensão a todos os necessitados, hoje, agora e sempre. Muita paz para todos. Assim seja.